desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Muito bem, vamos lá então, meu pastor, para as perguntas da semana passada. Vamos sim, por favor. Continua aqui com questões diversas, não é? Hoje vai continuar com questões diversas, mas claro, tem perguntas da semana passada, ficou aqui algumas coisas, né, que os nossos ouvintes conseguiram mandar para a gente, então a gente vai estar aqui passando para o senhor. Posso mandar a primeira, pastorzão? Deixa eu fazer um lembrete. Eu mandei uma mensagem para você, eu não sei se você viu, sobre o hino Amor, de uma pessoa que disse que falou com você a semana passada. E aí, então, eu mandei informações no seu WhatsApp, entendeu? Sim. Sobre isso, se você quiser informar a pessoa, fique à vontade, ouviu? Tá bom, perfeito, tá bom. Obrigado, pastorzão. Vamos lá, vamos para a primeira então de hoje. A primeira pergunta diz o seguinte. Tá, eu tô vendo aqui o recadinho do senhor, né? Eu vou para a primeira pergunta e aí depois... acho que eu posso ler esse recadinho. Se você quiser deixar para o intervalo, não tem problema. Ah, tá bom, tá certo, beleza. Então vamos lá, vamos para a primeira pergunta de hoje. Pastor, é uma pena que o senhor falou que a série de programas sobre a carta aos Hebreus vai encerrar nesse próximo programa. Creio que sexta-feira, dia 3, vai encerrar no próximo programa, né? Creio que sexta-feira, dia 3. Meu lamento, pastor, é porque o livro é maravilhoso, mas é difícil. E o pior é que a gente aprende pouco sobre ele nas igrejas. Poderia estender o assunto por mais um programa? Minha pergunta é esta: por que a lei não é completa em relação ao pecado que cometemos? Perfeito, boa pergunta. Meu irmãozinho, eu entendo a sua preocupação e seu pedido. De fato, vamos encerrar essa série sobre a Epístola aos Hebreus, em que eu aprendi muito com as questões levantadas pelos irmãos. Fui muito abençoado com a colaboração de todos. É sempre um livro que chama muita atenção. E é como o irmão disse mesmo, que o livro é maravilhoso e difícil. Agora, aprender sobre a Carta aos Hebreus ou sobre qualquer outro livro nas igrejas é uma boa questão para o irmão tratar pessoalmente com seu pastor. Mas é bom lembrar que o pastor não pode ensinar somente sobre a Epístola aos Hebreus, porque todos os outros livros da Bíblia para ele alimentar o seu rebanho, e se ele ficar somente com um livro, ele não vai dar o alimento balanceado às suas ovelhas. Eu estou lembrando aqui que Paulo, o apóstolo, falando aos irmãos em Atos, ele diz: eu nunca deixei de anunciar todo o conselho de Deus. A Bíblia é para ser ensinada toda, porque a Bíblia é o conselho de Deus. Agora, a Escritura afirma que o Espírito ajuda a nossa fraqueza. O Espírito Santo interpreta para o crente tudo quanto é inspirado por Deus. Então, aqui, confiar na ação do Espírito Santo. Eu sempre digo, não precisa pedir ao Espírito, porque o Espírito é Deus e ele sabe de
tudo quanto nós necessitamos, e é Ele quem conhece as profundezas de Deus. O que Deus quer para nós, o Espírito Santo sabe. E então, Ele, enquanto lemos a Bíblia, se você quiser saber como é que o Espírito de Deus inspira, atua na sua vida, é só ler a Bíblia. Vai lendo com cuidado, vai lendo com atenção, vai lendo em oração, e o Espírito vai fazendo a parte dele sem precisar que ninguém peça ou dê ordens ao Espírito Santo. Agora, sobre a sua pergunta, porque a lei não é completa em relação ao pecado que cometemos, lembre-se que Paulo afirma em Romanos 7, que é bom ler Romanos 7 para encontrar esse versículo, que a lei é boa, o mandamento é santo, puro e bom. Isso é o que Paulo diz sobre a lei. Só que ele ressalva, não é? Ele ajunta o seguinte: mas eu não conheceria o pecado se a lei não dissesse não furtarás. Então, a lei é boa? Sim, a lei é boa. Mas a lei aponta o pecado. Ela diz, não cobiçarás. Mas ela não resolve o problema do pecado. Ela aponta, ela adverte. Ela chama atenção. Não cobiçarás. É a lei. Mas ela não diz, ela mesma não resolve o problema para nós. De modo que só nos resta morrer. Só nos resta ser condenados. Porque não conseguimos cumprir a lei. Ninguém consegue. Por isso que o Senhor Jesus cumpriu a lei em nosso lugar. Lembre-se de Mateus capítulo 5, um versículo que temos que ter decorado. Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruir. Eu vim para cumprir. E em Romanos 10, 4, Paulo diz, pois Cristo é o fim da lei para justificar todo aquele que crê. De modo que quando Jesus cumpriu a lei, ele se tornou injusto para nos tornar justos. Então, esse é o trabalho do Senhor Jesus. O Calvário trouxe para nós a libertação, a remissão. Libertação e remissão são a mesma palavra. O Senhor Deus remiu. Nos remiu. Tem um hino que diz, nos remiu para nos remir do cativeiro. Tu sofreste em nosso lugar. Esse hino é um hino do cantor cristão. Eis a escrava resgatada, grande preço Cristo deu. Não foi ouro, não foi prata, foi seu sangue. O sangue do Senhor Jesus nos remiu do pecado. Tem outra estrofe que diz, estás no céu, eu na terra, esperando o teu voltar. Levarás então a escrava para contigo aí reinar. A escrava é a igreja, que vai ser levada quando o Senhor Jesus aparecer na parousia, ele vai levar a sua noiva para o céu. Acho que é isso aí. Muito bem. São 10 horas e 30 minutos, 10h30. Acabou de virar um reloginho por aqui. Estamos ao vivo já com o nosso querido pastor Pedro Moura. Eu vou pedir para você que está na rádio, se puder, vem para cá para o YouTube. Ou então também avisa, né? Você também, por gentileza, avisa todo mundo que já estamos aqui no YouTube, né? E o pastor Pedro Moura já está ao vivo, já respondendo, inclusive, perguntas, viu? Então, avisa todo mundo e vem para cá. E quando você chegar aqui no YouTube, não esqueça de deixar seu like,
se inscrever no canal, compartilhar aí o link, convidando mais pessoas para estar aqui junto com a gente. É muito importante, tá bom? Peça esse like aí, que é muito importante mesmo. A próxima perguntinha, pastor, diz assim: Pastor, Moisés aspergiu sangue sobre o livro da lei. Não parece uma formalidade desnecessária? Então, meu irmãozinho, lembre-se como o sacerdote atuava nessa questão. Ele entrava no lugar santo do templo, que é chamado Santo dos Santos, levando sangue. E esse sangue, que não era dele, ele usava para purificar-se a si mesmo dos seus pecados e para nos purificar, para purificar o povo de Deus em sua época e interceder por ele. O sangue que o sumo sacerdote usava ao entrar no Santo dos Santos era um sangue de animal, né? Um touro, um carneiro, uma novilha, um bode, uma cabra. Essa era a exigência da lei de Deus e a responsabilidade do sacerdote e do sumo sacerdote. É bom lembrar que diz a tradição, não a escritura, que primeiro, a escritura diz que ele não deveria entrar no Santo dos Santos mais de uma vez, mas somente uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, que foi ontem. É o feriado mais importante de Israel, o Yom Kippur, o dia do Kippur. Kippur é de kapar, que é o dia de purificar Israel. Já passei um Yom Kippur em Israel, sentado na calçada com outros amigos, calçando chinelo em vez de sapato e às vezes descalço. Eu que não posso andar descalço por causa dos pés, que tem cirurgia, então eu usava um chinelinho bem molinho, quase de pano, que comprei exatamente para isso. Então, sentado em casa, às vezes, na calçada, na avenida principal, num ponto de ônibus, sentado com muita gente, silêncio, e todo mundo, tudo que os judeus faziam, eu fazia também, juntamente com eles. É muito interessante isso. O dia do Yom Kippur foi ontem. É o mais importante feriado religioso de Israel. Os judeus observam o Yom Kippur em qualquer lugar em que eles esteja no mundo. Evidentemente que alguns com o fuso horário diferente, mas todos eles observam esse dia. A outra coisa é que, agora sim, a tradição fala, mas não a escritura, que o sumo sacerdote, ao entrar no Santo dos Santos, ele tinha uma corda amarrada ao seu pé, para que, caso ele passasse mal lá dentro deste lugar, depois do véu, o segundo véu, se ele passasse mal ali, a pessoa que o fosse socorrer não entraria naquele lugar porque morreria também. Então, ele era puxado para fora. Mas a Escritura não trata disso, mas é algo assim que eu diria consentâneo, sim, porque ele entrava sabendo que ele... Lembre-se que o pai de João Batista ficou mudo quando entrou no Santo dos Santos, não é? Então, e por que havia tantos sacerdotes? É porque alguns morriam e eram substituídos. Não estou dizendo que morriam dentro do lugar santíssimo. Então, mas existe
essa tradição que fala sobre uma corda amarrada aos pés do sumo sacerdote. Pois bem, se essa exigência não fosse cumprida pelo sumo sacerdote, nem ele, nem o povo receberia o perdão dos seus pecados. Estariam diante de Deus completamente em pecado. Então, aquele sangue, o sumo sacerdote aspergia sobre o povo, borrifava o povo. E em Hebreus 9:19, afirma que quando Moisés anunciou os mandamentos de Deus e o apresentou em um livro que foi esculpido pelos dedos de Deus na pedra, ele aspergiu sangue de um animal, uma novilha, quem sabe, sobre o livro. Isso não foi uma formalidade desnecessária. Todas as questões da lei são resolvidas com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Então Moisés aspergiu, borrifou o livro e o povo. O livro não foi para perdoar o pecado do livro, mas foi para atingi-lo com o sangue do pacto. Mas o povo foi borrifado para perdão dos pecados cometidos contra Deus. Agora, foi exatamente isso que o Senhor Jesus falou quando ele tratou do assunto ceia nos evangelhos sinóticos. Esse é o meu sangue, o sangue do novo pacto. A palavra pode ser do Novo Testamento, não o livro, mas pacto e testamento são a mesma coisa. E ele conclui, derramado para a remissão dos pecados. Mateus 26. Viram aí a palavra remissão, né? Então, com o sangue, Jesus nos remiu. Remissão, novamente, dos nossos pecados. E a Escritura diz, sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão. Então, a remissão é o único meio, é o único plano que Deus tem para perdoar todos os nossos pecados. E aquela partículazinha que eu já falei uma vez para vocês, e eu vou escrever aqui agora para ajudar, é a palavra diá. Está dando para ver, meu irmão? A palavra diá significa que tudo isso foi feito diá, isto é, através, por meio de Jesus. Então, o autor aos Hebreus diz, sem derramamento de sangue não há remissão. A palavra remissão é uma palavra, eu já escrevi a semana passada, é a palavra aphesis. Aphesis é perdão de pecado. Libertação da escravidão. Aphesis. Remissão. Sem o sangue do Senhor Jesus derramado no Calvário, não há
áfesis, libertação, perdão dos pecados. Podemos seguir? Vamos lá, vamos para a próxima pergunta então. Agora já são 10 horas e 40 minutos em Brasília, 10h40 na nossa capital. A terceira perguntinha, pastor, diz assim: pastor, no programa passado o senhor falou em alfa privativo, mas eu não peguei bem a explicação. Seria possível que o senhor explicasse novamente? Perfeitamente. Alfa privativo é uma letra alfa, que é a primeira letra do alfabeto grego. É essa letrinha aqui. O maiúsculo, hebraico não tem maiúsculo, mas o grego tem. Então, alfa em hebreu é a mesma letra nossa. É o maiúsculo, embaixo é o minúsculo. Então, alfa privativo é um alfa que se põe antes da palavra, mas ela faz parte da palavra, ele faz parte da palavra, e a finalidade do alfa privativo é negar o que vem na palavra a que ele foi acoplado. Então, é um recurso da língua grega. Mas nós temos também esse recurso em português. Só que não é alfa, é o prefixo 10, D-E-S, não é o número 10, D-E-S. Então, a alfa privativa, veja que a palavra alfabetismo. Olha a alfa precedendo a palavra. Agora, analfabetismo. Alfabetismo é uma coisa. Analfabetismo a alfa está negando o alfabetismo. Alfabetismo e analfabetismo. Esse é o alfa privativo. Mas por que AN? Porque alfabetismo começa com A. Então, a N entra para não ficar analfa. Veja em português o prefixo 10. Cumprir e descumprir. O prefixo des, D-E-S, nega. Cumprir, descumprir. Respeitar, desrespeitar. Então, esse mesmo recurso da alfa privativo que nós temos em grego, nós temos com o prefixo 10, D-E-S, em português. Podemos seguir? Vamos lá. Quarta pergunta. Pastor, que livro maravilhoso. Aí ele colocou aqui, entre aspas, Jó e seus amigos, do pastor americano T.H. Robson. O senhor saberia dizer se há em português? Eu li em inglês e gostaria de indicar esse livro para os professores da EBD da minha igreja e até, se possível, estudar com eles. Minha pergunta de hoje é esta. Pastor, o que o senhor pensa sobre os amigos de Jó? Olha, meu irmão, eu não conheço uma tradução desse livro. Job and His Friends. Jó e seus amigos. Não conheço tradução nem em espanhol. Deve haver em espanhol. Ou em outra língua. Não conheço em nenhuma. Só mesmo em inglês.
Talvez o irmão encontre uma tradução nessas prateleiras online, né? Até há pessoas que leem um livro e depois ficam procurando a quem repassar esse livro. Lá nos Estados Unidos existe muito. Eu estou aqui com uma pilha, irmão, de livros sobre Cântico dos Cânticos. Aqui na minha mesa, não dá para mostrar aos irmãos. Uma pilha assim de livros, todos livros usados, que a gente entra na internet, coloca livros usados em inglês e aparecem muitos, a gente vai selecionando. Acho que meu genro comprou 16 livros para mim sobre o Cântico dos Cânticos por esse meio. Mas eu não sei, não é? Outra coisa, a ideia de estudar com os professores da EBD é excelente. Talvez o irmão possa fazer assim, né? O irmão está com a versão original em inglês e o irmão vai estudando, traduzindo para eles para o português. Ponto. Agora, sobre o que eu acho, o que eu penso sobre os amigos de Jó. Alguém já disse que quem tem amigos como Jó, como os de Jó, não precisa de inimigos. Porque eles sentaram ali ao lado dele, todo cheio daquela chaga maligna que Satanás jogou contra ele, desprezado pela esposa, a esposa falando imprecações contra Deus, contra ele, dizendo: amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele respondeu à sua esposa: como falam as loucas, assim falas tu. Nós receberíamos o bem da parte de Deus e não receberíamos o mal? Foi isso. Então, aqueles homens vieram, quer dizer, o Jó já havia perdido os filhos, todos. Jó já havia perdido todos os seus bens. Jó havia perdido a sua saúde e ficou aquela mulher para atazanar a vida dele. Aliás, doutor Antônio Neves de Mesquita, ele disse que não sabia por que sobrou essa mulher. Devia ter sobrado os bens e os filhos, mas sobrou aquela mulher para atazanar. Além disso, não é? Aqueles amigos e o próprio Deus os repreendeu, né? No capítulo 42, Deus disse ao Elifaz, que era o líder daqueles 3 amigos de Jó. Deus disse a Elifaz: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos. Porque, deixa eu ver aqui. Porque não tendes falado... só um momentinho. A Dulce veio pegar minha identidade aqui. Desculpa. Não tem. Tá bom. Obrigado. Então, a minha ira se acendeu contra ti, Elifaz, e contra os teus 2 amigos, porque não tendes falado de mim o que era reto com o meu servo Jó. Veja que Deus não chama os amigos de Jó de servos dele. Ele só se refere a Jó como servo. O meu servo, Jó, orará por vós, porque deveras a ele aceitarei.
para que, evidentemente, que ouvirá a oração e aceitará o seu servo Jó, para que eu não vos trate conforme a vossa estultícia, malícia, porque vós não tendes falado de mim o que era reto com o meu servo Jó. Então, com certeza, Deus havia incumbido Elifaz e os dois amigos para falarem o bem a Jó. Por isso que eles vieram. E Jó estava lá, fora de casa, assentado, raspando aquelas chagas terríveis, satânicas, com caco de telha, colocando cinza em cima, e aqueles homens ali do lado, perturbando a paz ainda mais, porque ele já havia perdido a paz e eles perturbando ainda mais. Então eram falsos amigos. O apóstolo Paulo, meus irmãos, quando lista os perigos que ele enfrentou em seu ministério, segundo aos Coríntios 11, ele cita, por último, o perigo entre falsos irmãos. Esse foi o mais terrível perigo que Paulo enfrentou no seu ministério. E esse foi também o grande perigo que Jó enfrentou. Alguns pastores estão vivendo esse drama de pastorear falsos crentes, perturbadores da sua paz e do seu ministério. Mas nós, pastores, temos um pastor que nos pastoreia. E servimos a um Deus que é justo e justificador, do pastor que deposita sua inteira fé em Jesus. Não há um outro meio para enfrentar falsos crentes. Jó depositava toda a sua fé em Deus. E Paulo diz que Deus é justo e justificador. Quem vai justificar? O pastor ou o crente, ou quem quer que seja, diante da injustiça, da estultícia, como o Senhor usou falando com Elifaz, né? Que não fala o que é reto, segundo a Escritura. Então, Paulo disse que Deus justifica aquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Romanos capítulo 3. Versículos que a gente precisa guardar de cor, para saber que na injustiça, na tribulação, Deus, através de Jesus, D-I-A, através de Jesus, por meio de Jesus, Deus é justo e justificador daqueles que temem e depositam a sua fé em Jesus. Muito bem. Agora 6 minutinhos faltando para as 11 horas em Brasília, 6 minutos faltando para as 11 na nossa capital. Você que está aqui na rádio, claro, mais uma vez lembrando, você pode vir para cá para o nosso canal de TV no YouTube, Rede 316 TV.
lá no YouTube, tá bom? E lembrando que o nosso chat também aqui já está liberadíssimo, daqui a pouquinho a gente vai estar interagindo, mandando o alô aí, né? Tem um alô do nosso querido pastor, o alô especial do nosso querido pastor Pedro Moura, e claro, a gente vai estar interagindo, lendo aí alguns recadinhos dentro do nosso chat, e também você que não pode vir para o YouTube, né? Se quiser mandar um recado para a gente lá no nosso WhatsApp, havendo tempo a gente também vai estar interagindo com você também aqui no nosso WhatsApp, ok? Mas muito bem, vamos lá. Não esquece, quando você que está vindo para cá para o YouTube, não esquece de deixar o seu like, tá bom? E se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Aí aproveita, já clica no sininho também e compartilha o link do nosso canal de TV lá aqui no YouTube, tá bom? Pastorzão, a quinta pergunta diz assim: Pastor, em Hebreus, capítulo 9, versículo 22, o autor do livro faz esta afirmação, abre aspas: sem derramamento de sangue, não há remissão. Fecha aspas. Pergunto, remissão de quê? Ele não explica e eu ouço que é remissão de pecados, mas isso não está no texto. Pastor, eu tenho ouvido falar muito sobre um pastor batista que sugere atualizar a Bíblia. Não é um caso parecido quando a gente afirma aquilo que não está no texto da palavra de Deus? Então, é muito sério o que esse irmão falou. A própria palavra remissão, afeseis, em grego, palavra que eu já falei a semana passada, já quer dizer de pecado. A remissão significa a libertação, perdão de pecados. Se alguém lê sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, isso não é atualizar a Bíblia. Trata-se de uma figura de linguagem chamada pleonasmo. Pleonasmo consiste em repetir uma palavra para reforçar aquilo que aquela palavra queria dizer. Então, se eu falo a remissão, eu estou dizendo remissão de pecado. Remissão, a libertação de pecado. Então, eu repeti aquela palavra para reforçar. O nome disso, em português, é pleonasmo. Deixe eu citar um exemplo de pleonasmo. Por exemplo, na poesia Mar Português, de Fernando Pessoa, ele diz: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. O mar é salgado. Eu não preciso repetir. Basta eu pegar a água do mar e passar na minha língua que eu vou ver que é salgado, né? O resto da poesia é lindíssimo, mas eu não vou ler aqui. Mas se você quiser, pode procurar a Fernando Pessoa, Mar Português. Antigamente, outro pleonasmo se dizia, não sei se ainda se diz: eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Conhece esse pleonasmo, Welber? Eu vi, só se vê com os olhos, né? Esses óculos aqui não são para eu, não me fazem ver. Eles me fazem ver melhor. Porque eu consigo ler tudo sem óculos, mas eu tenho um embaçamento na vista. E esses óculos, disse um médico lá nos Estados Unidos, que ele vai pouco a pouco corrigindo esse embaçamento. Não sei não. Eu conheço um amigo que trabalha em uma ótica e conheço outro que inclusive é pastor, que é dono de mais de uma ótica. Eles olharam assim essa informação assim meio atravessados, etc. Mas de qualquer maneira é bom para ler e é bom para ver fora de casa.
né? Porque ele escurece um pouquinho. Eu, como estou aqui com muita claridade, eu posso usar os óculos, mas eu posso tirar se eu quiser. Eu vi com esses olhos, não com esses óculos, que a terra há de comer. Então, no caso de remissão, trata-se de um pleonasmo. Já que sabemos que remissão quer dizer libertação de pecados, então, repetir já é um pleonasmo. Agora, querer atualizar a Bíblia, isso aqui é que é muito sério, é uma forma de entender, se eu quiser, se no meu pensamento, que Deus me livre disso, eu entender que a Bíblia precisa ser atualizada, o que eu estou dizendo, então, é que a Bíblia não é relevante para os dias de hoje. Foi nos tempos passados, mas hoje precisa ser atualizada porque não é relevante para os dias de hoje. Isso, meu irmão, bem, eu vejo isso como um tipo de silogismo. Silogismo na Bíblia, silogismo, eu referindo-me à Bíblia, seria o seguinte: na Bíblia está escrito aquilo que eu penso que é certo, não aquilo que Deus afirma que é certo. Isso é silogismo. A Bíblia, eu leio a Bíblia e eu penso que aquilo é como eu entendo, não como Deus disse que aquilo deve ser. Mas a Bíblia é viva e eficaz. Então, se ela é viva, não precisa ser atualizada, né? E eficaz, a palavra eficaz é força que vem de dentro. Eu me lembro de um pastor ilustrando essa expressão eficaz, que é a mesma palavra para dunamis, dinamis ou dunamis, que é força. E ele dizendo que a esposa dele tinha estacionado o carro e vieram outros carros e apertaram e ela ficou sem poder. Não havia manobra que ela fizesse que conseguisse sair. Aí ele disse que vieram uns homens e arrastaram o carro dela para fora. Isso é eficaz. O significado de eficaz é uma força não desperdiçada. Você desperdiça força quando você tenta e não consegue. Mas aqueles homens vieram e tiraram o carro dela daquele estacionamento. Isso é a força que não é desperdiçada. É o significado de eficaz. Além do mais, essa pessoa está esquecendo, quando diz que a Bíblia precisa ser atualizada, está esquecendo que Jesus é a palavra, o Logos. Logos é a comunicação de Deus. Então, Jesus é o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Então, Jesus é Deus. E o autor aos Hebreus diz esse texto maravilhoso: Jesus Cristo é o mesmo. : ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13. Então, atualizar a verdade eterna, a insofismável de Deus, é desprezar, relegar, desfeitear o que Jesus diz ao Pai.
a tua palavra é a verdade. João 17:17. E sabendo que Jesus é a palavra, então ele mesmo é a verdade. Eu sou o caminho e a verdade. Então, a ideia de atualizar a Bíblia só pode caber entre tolos, não é? Entre incrédulos. O mesmo tolo que diz no Salmo 53, não há Deus. Então, se não há Deus, não há verdade. Se não há verdade, não há Jesus. Veja como é complicado isso. Eu lamento muito que haja quem queira atualizar a Bíblia. Ele está dizendo, a Bíblia foi relevante no passado, não é mais relevante hoje. Terrível. Podemos ir. Onze horas e 6 minutos em Brasília, 11:06 na nossa capital. Vamos seguindo, é o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia com o nosso querido pastor Pedro Moura, ao vivo, diretamente lá da Bahia. A próxima perguntinha é, pastor, por favor, volte ao assunto aspersão e remissão. Qual a diferença entre esses dois conceitos? Então, a aspersão vem do verbo aspergir, que é borrifar, não é? Gotejar sobre alguém ou sobre alguma coisa. Moisés aspergiu o povo e aspergiu o livro da lei, sobre o livro da lei. Então, se você tem um copo de água e você joga assim na cabeça da sua esposa, você está aspergindo. Agora tenha cuidado, porque se ela estiver vindo do salão de beleza, o cabelinho todo lindo, se você aspergir água no cabelinho dela, eu acho que você vai dormir na casinha do cachorro. Vai ser... Você pode estar provocando uma erupção aí, né, pastor? Opa, ok. Então, aspergir é borrifar, gotejar em cima de alguma coisa. Remir é libertar. Então, remissão é libertação de algo, não é? Resgate de algo, então, ou de alguém, né? Para remir do cativeiro, para nos resgatar do cativeiro, tu sofreste em meu lugar. É o hino Eis a Escrava Resgatada, né? Então, para remir, isto é, para libertar, para resgatar do cativeiro, Jesus derramou o seu sangue. Fomos aspergidos pelo sangue do Senhor Jesus. Agora, a aspersão do sangue, Moisés borrifou com sangue o livro da lei, os mandamentos de Deus para Israel, né? E este livro se tornou a Constituição, a Carta Magna de Israel. Então, Israel é o único país que tem a sua Constituição dada por Deus. Nenhum outro país. Então, esta Carta Magna foi borrifada com o sangue da aliança de Deus com Israel. A aspersão do sangue, Moisés borrifou com sangue a nação. Jogou sobre o povo de Israel
aquele sangue. Então, sem a aspersão, não há remissão. Sem remissão, não há perdão, não há libertação da culpa. Nós temos em Cristo aspersão, remissão, perdão dos nossos pecados. Muito bem, 11 horas e 10 minutos em Brasília, 11h10 na nossa capital. Sétima e última perguntinha. Lembrei de Jonas, pastor, não sei porquê. Mas está dizendo assim: Hebreus, pastor, me desculpa, mas chega de Hebreus. Aí ele diz mais: fica parecendo que não há outros livros na Bíblia. São 65 livros. Eu queria ouvir sobre Romanos. 65? Não entendi, pastor. 65? Ele colocou aqui, são 65, 65 livros. Eu queria ouvir sobre... Acho que ele tirou o Hebreus. Eu queria ouvir sobre... Eu queria ouvir sobre Romanos, teologia pura. Pastor, será que algum dia vamos ouvir sobre esse precioso livro? Então, é tão triste ouvir isso, meu irmão. Isso que o irmão está dizendo. Hebreus, chega de Hebreus. Um dos participantes do programa de hoje lamentou que o assunto Hebreus vai encerrar hoje. E o irmão está aborrecido porque vamos continuar. Estamos continuando por mais um dia. É lamentável, meu irmão. Sinto muito. O irmão diz que queria ouvir sobre Romanos, teologia pura. Olha, duas coisas, meu irmão. Primeiro, eu lhe pergunto, é sobre teologia que o irmão quer ouvir ou quer ouvir a palavra de Deus? E segundo, não somente o livro aos Romanos trata de teologia. O irmão está enganado em pensar assim. Nunca leu Gálatas? Nunca leu Hebreus? Só para lembrar, irmãos, esses 3 livros são os livros que têm mais ensino teológico. De Paulo, Romanos e Gálatas, e do autor desconhecido, a carta aos Hebreus. Mas só para lembrar os irmãos, a Bíblia tem 66 livros, não 65. Então, a gente lê a Bíblia com um espírito devocional, com o quebrantamento. Davi diz, Deus não se agrada de sacrifícios. Deus quer um coração quebrantado, contrito. Este coração agrada a Deus. Então, mas não lê para aprender teologia? Lê sim, mas não só. Há um momento em que a gente senta, a gente abre os livros originais, a gente abre as concordâncias, a gente abre os dicionários, os analíticos, e a gente vai estudando palavras, sentenças e coisas dessa natureza. Mas ler a Bíblia somente para isso, para preparar sermão, para mim é perda de tempo. Porque a Bíblia deve... Antes de preparar sermão, leia a Bíblia devocionalmente. Até o texto que o irmão está preparando o seu sermão, aquele texto deve ser lido
antes para encher o seu coração da palavra de Deus, para deixar Deus falar para você. Agora, depois você você reúne todo esse aparato que você tem em sua biblioteca e vai estudar, né? Vai fazer sua hermenêutica, sua exegese, mas mesmo isso não dispensa a oração. Por aqui Muito mesmo. bem. 11 horas e 15 minutinhos em Brasília. Então, esse aí foi a primeira parte, né? Foram as perguntinhas do programa anterior. E o pastor Pedro Moura respondendo. Já já a gente vai entrar no assunto de hoje. A gente, como a gente falou ainda há pouco, vai continuar com questões diversas. Tem aqui várias perguntas, né? E algumas delas bem detalhadas, e enfim. Acho que são 6 perguntas, né, no total. Então, daqui a pouquinho a gente vai estar voltando para o pastor estar respondendo as perguntas voltadas para o assunto de hoje, ok? Bom, são 11 horas e 16 minutinhos. Antes disso, deixa eu ir lá no meu chat rapidinho, só para saber quem é que está por aqui já mandando alô, mandando bom dia. O Danilo Marques está dizendo a paz do Senhor naquele que nele crê. Ele está dizendo mais, ele é da PIB Fonseca, lá de Niterói. A Gleide Rosali está lá em Salvador, também já passou por aqui. O Reginaldo também mandando bom dia, pastores Pedro e o Elber, ótimo fim de semana. O Maílson Pereira está dizendo graça e paz, meus irmãos. Maílson, pastor, é aquele querido que era eu sempre falo aqui, né, e eu falo isso para testemunho, né, eu falo isso para que você que está ouvindo a rede, saber da importância que é você compartilhar a Rede 316 com pessoas, né? Não só com crentes, ou ainda que seja só com crentes, mas compartilhe, né? Por quê? Porque esse crente ele vai ouvir dentro da casa dele, e dentro da casa dele às vezes tem pessoas que não se decidiu para Jesus ainda, alguma coisa nesse sentido, né? E aí essa pessoa pode ser alcançada, né? Por uma música, por uma reflexão, por um estudo, por uma resposta dessa aqui, de uma pergunta dessa que o pastor está aqui a responder, não é? E o Maílson, pastor, acho que o senhor vai lembrar, eu conheci o Maílson lá em Vitória, né, no Multiplique que aconteceu lá em Vitória, e ele já participou comigo aqui da Quarta Missionária. Ele era um gerente de tráfego aí em Salvador, né, que ficava numa comunidade dessa daí, e ele junto com os subordinado deles, vamos dizer assim, né? Ele ficava atrás de uma oficina à noite, meio que se escondendo também da polícia e tal, e lá ele tinha um lugarzinho onde eles ficavam ali fatiando, né? Dividindo ali a droga e tal, para poder estar vendendo, né? E ali ele ficava com vários parceiros, só que nessa oficina tem o dono é o Carlos André, né? Que hoje são amigos, aí ele e o Maílson, mas na época não se conheciam, né, não sabia nem quem era um ou outro. E o Carlos, ele deixava a rádio, o rádio dele, né, tocando em uma rádio cristã evangélica a madrugada toda, justamente para quem estivesse do lado de fora pensar que tinha alguém lá dentro e não entrar na oficina dele, que era uma oficina não sei se de pintura, não sei se era mecânica, não lembro, mas enfim, esse rádio ficava tocando a madrugada todinha, e um pastor pregando e outro orando e tal, e o Maílson ali ouvindo essa rádio, e quando o pastor parava para orar, aí quando já perto dele se decidir para Jesus, ele parava tudo também ali com os trabalhos, aí chamava todo mundo ali e falava, quieto agora que o pastor vai orar aí, a gente vai orar junto. E aí, e por conta disso, teve um belo dia que ele simplesmente chegou, a partir de hoje acabou, não quero mais, chega, eu vou ser crente a partir de hoje. Ficou todo mundo doido com ele. Falou, você tá maluco, rapaz? Como assim? Né? E ele falou, não, acabou e tal. Então é um testemunho belíssimo de alguém que ficava ouvindo a rádio, sendo ministrado ali todas as madrugadas, né? Carlos querendo proteger a oficina dele, né? Sendo que o propósito era ganhar
Maílson para Jesus, e outros amigos que com certeza ele já pregou para outras pessoas. Hoje ele é um missionário da Junta de Missões Nacionais. O Carlos também era de uma outra igreja, eu acho, e da época aí veio para a Igreja Batista também. Hoje fechou a oficina e é um missionário também, né? Ambos estão aí em cidades diferentes. O Maílson acho que está em Feira de Santana, o Carlos acho que está em Lustosa, se não me falha a memória. E ouvintes da rede todos os dias, e o Maílson está aqui. Toda vez que ele aparece, eu conto esse testemunho. Mas são novos ouvintes, né? Tem vários ouvintes novos aqui na rede. Tenho certeza que muita gente não ouviu ainda esse testemunho do Maílson. Então, por isso da importância de você mandar o link do YouTube, mandar o link da rede, né, para pessoas. Manda. E essa pessoa ela vai ouvir dentro da casa dela. E lá dentro, eu tenho certeza que pessoas serão alcançadas através aí de algo que acontece, que o Espírito Santo de Deus pode usar aqui na rede, né? Como a gente já teve pessoas que se converteram em hospitais que estavam ouvindo na madrugada, pessoas que voltaram para Jesus, né? Pessoas que partiram para a eternidade e tiveram a oportunidade de ouvir a rede, se arrepender dos seus pecados e ser visitado por um pastor, né? Porque estava ouvindo um programa na madrugada aqui na rede. Então, assim, é muito importante que você faça isso. Envie o link da rede para alguém, eu tenho certeza que vai ser abençoador para alguém dessa família, certeza disso. Ou então, essa pessoa que recebe o link, às vezes o que é que ela faz? Ela vai ouvir a rádio, gosta e compartilha com outro. E aí vai formando aquela grande, né, vou chamar de rede, né, também. Vai se estendendo para muito longe. A Rebeca Alexandrina também passou por aqui, está dizendo bom dia, pastor Welber Costa, bom dia, pastor Pedro Moura. A Bernadette está dizendo bom dia, pastores Welber e Pedro Moura, aqui ansiosa para desfrutar de mais uma aula abençoada. Olha aí que legal. Obrigado, Bernadette. A Marcionília também está por aqui, ela está dizendo bom dia, graças a Deus consegui sintonizar. Olha que legal. E o Marcelo Saraújo, acho que é assim que pronuncia o nome dele, pelo menos tá desse jeito aqui. Ele está dizendo o seguinte: graça e paz. Peraí, deixa eu atualizar aqui. Graça e paz em nome de Jesus Cristo, bom dia. A Sinésia também passou por aqui, está dizendo graça e paz. A Amy Almeida, paz. Cristiane Meira, bom dia com Jesus, pastor Pedro Moura e pastor Welber. Cláudia, bom dia, excelente programação. Marcelo Saraújo, pastor, qual a relação de remir e de redimir? Esse é o Marcelo Saraújo. Eu vou pedir, queridão, acho que você não estava aqui no início, Marcelo Saraújo é um dos ouvintes, eu acredito que é novo aqui na rede, né? Você vai mandar, Marcelo, para... O pastor já falou alguma coisa aqui, né, sobre esse assunto, mais ou menos, né? Mas assim, claro, se você está perguntando é porque tem dúvida, então manda para a gente lá no e-mail ministeriopastorpedromoura@gmail.com. Mas manda mesmo, copia essa tua pergunta e manda lá, porque aí nas perguntas da semana anterior, ele pode responder, se você fizer isso aqui agora, ele pode responder na semana que vem, na próxima sexta-feira. Tudo bem? O Aristides Gonçalves também está por aqui, está dizendo graça e paz, pastor Welber e pastor Pedro. Pedro Moura, gosto muito do livro de Hebreus. Tempos atrás estudamos esse livro na EBD, foi muito edificante, olha aí. E a Joana Moura está dizendo, bom dia, pastores Welber e Pedro, sou de Salvador, mas hoje estou aqui em Jequié, conhecida como a Cidade do Sol, com irmãos e amigos maravilhosos. Muito bem, valeu, Joana, Deus abençoe, amiga, seja muito bem-vinda. Pois não, meu pastor? Irmã Joana Moura é secretária da Igreja Batista do Garcia, não é? Sim. O pessoal diz que Joana Moura é sinônimo de eficiência. E, de fato, não só eficiência, mas boa vontade em servir. Essa nossa irmã é um modelo disso. Deus te abençoe, irmã Joana. Tem um comentário aqui no nosso WhatsApp, pastor. A pessoa está dizendo assim, mas ainda assim a esposa de Jó não o abandonou na pobreza que lhe sobreveio. Na sua dor, ao ver seu amado sofrendo, talvez tenha dito o que disse. Acho que foi por causa da dor, né? Ela está dizendo. O Senhor... aí ela está fazendo uma pergunta. O Senhor não pede para que ele ore por ela como
o senhor não pede para que ele ore por ela como aos amigos? Acho que é uma pergunta, né? Quer comentar, pastor, sobre o comentário dessa querida aqui? Olha, aquela ideia de como é uma coisa muito simples, remir e redimir são sinônimos. Resgatar, salvar, libertar. Agora, Deus fala sobre os amigos que não falaram do Senhor as palavras que provavelmente o Senhor incumbiu o Elifaz e os outros 2 amigos de falarem a Jó. Eles falaram mal. E então eles preferiram aquilo que eles pensavam, bem ao revés daquilo que Deus estava fazendo, permitindo que Satanás fizesse com o seu servo Jó. E lá no final, quando Jó ouve tudo aquilo que Deus fala, quem criou a neve, quem fez o avestruz e tudo, aquilo era irrespondível e irrefutável. E Jó, então, o que é que ele diz? Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem e eu me arrependo daquilo. Então, Deus não trata sobre a mulher de Jó, não. Aquilo que eu citei foi a do professor Antônio Neves de Mesquita, que ele falou, sobrou esta mulher, morreu tudo, perdeu tudo, sobrou essa mulher para atazanar a vida dele. Evidentemente que não foi para atazanar a vida dele, porque depois, quando eles recuperou e tudo, eles voltaram a viver juntos, tiveram filhos, né? Recuperaram toda a riqueza de antes. Evidentemente que os filhos, antes da enfermidade dele, morreram. Certamente eles tinham o ressentimento de perder seus filhos, mas a Bíblia não trata sobre esses filhos que morreram. A Bíblia trata sobre a recuperação da saúde, a restituição dos bens que Deus lhe concedeu. Mas não fala sobre se a mulher foi má, se a mulher foi bem. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele saiu de casa, assentou-se fora de casa para não passar aquela enfermidade para ela, aquelas chagas, e também para ali ele tratar a sua vida com Deus, né? E da mulher se diz que ela chegou para ele e disse, amaldiçoa este Deus, e morre. A gente até precisa, quem sabe, se vier uma pergunta, será muito importante no próximo programa, para a gente entender mesmo, literalmente, o que foi que ela disse ao Jó. Não vamos tratar disso agora, porque é uma exegese que eu teria que fazer. O que foi mesmo que ela disse para o Jó? Amaldiçoa o teu Deus e morre. É isso aí, meu irmão. Muito bem. Então, hashtag tá aí a dica, viu, irmã? A querida que fez a pergunta aí, né? Manda essa pergunta que você fez e aproveita e faz essa pergunta que o pastor Pedro acabou de fazer aí, para ele estar respondendo junto com a gente. O que de fato falou a esposa de Jó, né, nesse momento? Foi isso mesmo? Amaldiçoa teu Deus e morre? Então, né, aproveita, manda a pergunta. E você que está ouvindo também, se quiser, né, se tiver alguma dúvida aí e tal, quiser fazer pergunta, manda lá. ministériopastorpedromoura@gmail.com. Esse é o nosso pastorzão. O Araújo Rufino está dizendo bom dia, graça e paz, Deus abençoe a todos vocês aí da rádio maravilhosa. Manda um alô pra gente aí, meu irmão. O Araújo, ele tá lá em Curicica, lá no Rio de Janeiro, plugadíssimo aqui com a gente. Deus te abençoe, Araújo, seja muito bem-vindo. A Jussara Russônia, da Primeira Igreja Batista lá
ela disse que ela mora em Santa Inês, ela é da primeira Igreja Batista Divino Espírito Santo, lá em Vila Velha, no Espírito Santo, e ela está dizendo assim, ó, bom dia, pastor Welber, uma sexta-feira abençoada a todos da rede e ouvintes. Meu esposo, pastor Moacir Correia é o nome dele, pediu se o senhor pode passar os nomes dos livros do pastor Moura. Ela botou aqui decifrando, né? No caso, desvendando versículos difíceis da Bíblia. Obrigada. É um excelente fim de semana na presença de Jesus. E aí ela está dizendo mais aqui, por favor, mande os parabéns para o irmão Edilson, da Pibades, que hoje faz mais um ano de vida e na presença do Senhor Jesus. Obrigado. Aí ela falou aqui, são 66 livros da Bíblia, eu amo o livro de Romanos, já tive vários estudos sobre o livro de Romanos. Muito bem, irmã Jussara, pastor Pedro Moura tem, ele está indo para o 13º livro, né, se Deus permitir. Pois não, pastor, pode falar. O senhor não está ouvindo? Para mim aqui está tudo normal, pastor. Não sei se... Será que foi o seu telefone aí que deu algum tiltzinho? Deixa eu ver. Ou é a minha internet? Será que deu tilt por aqui? Deixa eu ver se... Internet, será que deu tilt por aqui? A internet está normal, né? Para mim aqui também está de boa. Tá ouvindo agora? Maravilha. Tá ouvindo agora? Mas aí o senhor está com... Você está ouvindo pelo rádio? Ou está ouvindo no seu retorno aí? Porque agora fica... Tá um eco aí, pastor. Tá um retorno aí pra... Porque agora fica... Tá um eco aí, pastor. Só um retorno aí. Bom, deixa eu ver se o pastor, acho que deu algum probleminha lá, alguém deve ter ligado, normalmente quando liga desconfigura tudo, né? Alguém às vezes liga nesse horário e acaba desconfigurando tudo. Não sei se foi isso que aconteceu, mas vamos ver se ele consegue voltar aqui. Mas o que eu estava dizendo, o Jussara, o pastor Pedro Moura tem 13 livros, melhor, está chegando a 13 livros, né? Na verdade, esse fim de ano agora ele vai estar lançando provavelmente mais 2, né, se Deus quiser. Então, os 2 que vai estar sendo lançado é o Cânticos dos Cânticos, introdução e comentário, claro, né? E Carta aos Hebreus, né? Também introdução e comentário. Então, se Deus permitir, na convenção, né, na Convenção Batista que vai acontecer em janeiro, lá em Salvador, inclusive, né? Ele vai estar oficialmente lançando aí nessa convenção, ok? Esses 2. Porém, ele tem, além desses 2, ele tem o livro que é tema aqui do programa, né? Que é o nome do quadro, Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. São volume 1 e volume 2. 2 livros tops, né? Que vale muito a pena você adquirir, principalmente os pastores, professores aí, né? Então ele tem esse também. O ano passado, no final do ano passado, ele lançou o livro de Jonas, foi esse ano, não lembro, mas enfim, Jonas também, o livro de Jonas, introdução e comentário. E além desse, ele tem, né, a Ceia do Senhor, ele tem Manual do Autor do Casamento também, que é um dos best-sellers, que, né, top demais, né, vale a pena você ter esse livro também, adquirir, né, principalmente os pastores, né, acho que abençoa muito. E vários outros livros, né, ele tem Judas, Irmão de Jesus, ele tem outro livro de Hebreus também, né, que é um livro diferente, mas aí dentre esses livros que ele tem alguns que ele tem para entregar de caixas e outros apenas reservas técnicas, ok? Então para isso você entra em contato e se quiser conhecer os outros títulos do pastor, você vai entrar em contato no e-mail, pelo e-mail ministeriopastorpedromoura@gmail.com, ok? Aí ele manda para você aí todos os livros, ou melhor, os títulos dos livros que ele já tem, né, e enfim, para estar aí abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Aí ela falou, tá, ela está pedindo para mandar por escrito aqui, daqui a pouquinho, quando terminar o programa, a gente tenta mandar para a senhora aqui por escrito. Daqui a pouquinho, quando terminar o programa... Pastorzão, não está conseguindo me ouvir? Pastorzão, não está conseguindo me ouvir? Tá com retorno. Estou me ouvindo, mas tem um eco.
Exatamente, tem um retorno aí, apareceu um retorno aí, alguma coisa aí. Exatamente, tem um retorno aí, apareceu um retorno aí. O que aconteceu? Alguma coisa aí. Pedir ao pessoal da produção para poder estar vendo se consegue resolver aí. Deixa eu ver se o pessoal da produção me responde aqui, para ver se consegue solucionar aí o que é que está acontecendo, porque foi alguma coisa que foi acionada aí, né? Eu acredito, e enfim, mas vamos ver. Eu acho que o ideal, não sei se ele vai estar me ouvindo, o ideal é sair e entrar de novo, pastorzão. Saia da live e entre de novo para ver se dá certo. Que foi alguma coisa aí que ligou sem querer aí e está agora com esse eco aí, né? Acredito que foi isso. Mas, gente, olha, são 11 horas e 35 minutinhos ao vivo, né? Nós estamos ao vivo, o pastor Pedro Moura está lá em Salvador, eu estou em Brasília, né? E a gente está nesse bate-papo aqui, nessa live que acontece toda sexta-feira, esse bate-papo com o pastor Pedro Moura. A gente sempre juntos aqui e ele respondendo perguntas que são enviadas lá para Ministério Pastor Pedro Moura@gmail.com, ok? É o que a gente faz aqui toda sexta-feira nesse bate-papo, nessa live com o pastor Pedro Moura. E ele fala com a gente ao vivo de lá e às vezes, né, pode dar mesmo algum probleminha. E lá, quando dá algum probleminha, os meninos têm que entrar do nosso estúdio daqui, né, o nosso estúdio central. Eu estou num outro estúdio, os meninos a nossa produção fica no estúdio caseiro, né? Perdão, eu estou no estúdio caseiro, os meninos estão lá no estúdio profissional lá da rádio, fica em outro lugar, né? Então, de lá os meninos entram para poder sanar qualquer situação quando acontece com o pastor Pedro Moura. Bom, mas são 11 horas e 36 minutinhos em Brasília, 11h36 na nossa capital. Deixa eu mandar um abraço também para o Henrique, que está aqui. O Henrique está dizendo bom dia. Ele está lá em Florianópolis, olha aí que legal. Bom dia, Henrique, seja muito bem-vindo, meu irmão. Floripa, lá em Santa Catarina, ele é da 2ª Igreja Batista do Pantanal. E ele está dizendo o seguinte: pastor Pedro Moura, por que a mulher de Jó não morreu? Porque eles eram uma só carne? Não sei se é uma pergunta. Acredito que sim, né? Não sei se é uma pergunta, uma afirmação. O porquê dele aqui veio junto. Não sei se ele está uma afirmação, né? Enfim, às vezes o teclado trai a gente. Não sei se é uma pergunta. Ô, Henrique, quando ele voltar... Melhor, se for uma pergunta, Henrique, você vai mandar para a gente lá para Ministério Pastor Pedro Moura@gmail.com, ok? Se for uma pergunta. Aqui pelo menos não veio. Se foi uma pergunta, não veio a exclamação e o porquê aqui está junto. Então... ou se é uma afirmação sua aqui. Tá bom, Henrique? Um abraço, queridão. Deus abençoe. A irmã Jussara está aqui. Irmã Jussara, depois do Desvendando, vou ver se a gente consegue mandar para a senhora aqui por escrito, tá bom? Essas informações. Mas qualquer coisa também, irmã Jussara, está registrado aqui o que eu passei para a senhora vai ficar registrado aqui no YouTube. Depois, se for o caso, a senhora assiste novamente. Eu acho que é até mais fácil do que a gente arrumar um tempo para poder digitar essas informações, porque é muita informação. Tá? Então, é melhor a senhora ver o programa de novo. Aí a senhora vai lá, mais ou menos, aí uns 40, acho que, deixa eu ver, 1h20, mais ou menos, se ela quiser adiantar, não quiser assistir o programa todo, a senhora adianta para 1h20, que lá vai estar mais ou menos nesse horário, vai estar a resposta que a senhora pediu aí pra gente, tá bom? Acho que é até mais fácil. O Henrique está dizendo que é uma pergunta mesmo. Então, Henrique, manda pra gente lá para o e-mail, tá? E Ministério Pastor Pedro Moura@gmail.com. Aí na semana que vem o pastorzão vai estar respondendo aí lá nas perguntas do programa anterior, tá bom, Henrique? Obrigado, queridão, Deus abençoe, forte abraço aí para todo o povo lá de Floripa que tá aí ligado junto com a gente. Bom, gente, são 11 horas e 39 minutinhos em Brasília, 11h39 na nossa capital. Nós estávamos ao vivo com o pastor Pedro Moura lá em Salvador, estamos aguardando ele retornar aqui, né? Deve ter dado, de fato, deu algum probleminha lá nos equipamentos dele, né? E
e já já ele deve estar voltando aqui com a gente, tá bom? Então, dentro de alguns minutinhos. Enquanto o pastorzão volta, deixa eu lembrar você desse evento, né, que vai estar acontecendo amanhã, dia 4 de outubro de 2025. Amanhã, então, vai estar acontecendo a partir das 16 horas, né? Um evento, uma super live, né? Que vai estar acontecendo. E você, é claro, é o nosso convidado. Um evento da Junta de Missões Mundiais, né? Que vai estar acontecendo, então, amanhã, a partir das 4 horas da tarde. Então, e você, claro, é o nosso convidado para estar junto com a gente nesse super evento, né, que vai ser transmitido aqui pela rede, tanto pelo YouTube quanto também pela rádio, né? E então o especial, na verdade, né, do Esperança, que faz parte da campanha do Esperança 2025. Né, que leva cuidado, educação, saúde e amor de Jesus para meninos e meninas atendidos aí por 64 projetos de missões mundiais em 45 países, né? Então você vai acompanhar tanto no YouTube da rede, né, nesse aqui, o Rede 316 TV, quanto também no nosso, aqui na rádio, a partir das 4 da tarde, tá? Participação confirmadíssima aí, ó, de Paulo César Baruch, Paula Carla, Três Palavrinhas, Alexandre Magnani, né, e outros queridos que vão estar aí juntos nesse super evento que você pode acompanhar tanto no YouTube, né, vai ser uma programação muito especial, tanto no YouTube quanto aqui na rede, tá? Então, e aí você vai poder fazer doações através do Esperança 2025, ok? Então, para mais informações, você pode entrar aí no nosso Instagram, né, que lá vai ter lá mais informações. E claro que a gente convida você para estar junto com a gente aí nesse evento e convidando mais pessoas, né? Marque aí na sua agenda, claro, às 4 da tarde amanhã e compartilhe aí com amigos e outros queridos, família e por aí vai, e venha espalhar esperança com a gente amanhã às 4 da tarde no nosso especial do Esperança. Vai ser bênção demais. Vamos lá, pastor Pedro Moura, deu certo aí, né? Deu normalmente. Graças a Deus. Glória a Deus, bom demais. E o seu alô, meu pastor, vai para quem? Olha, o meu alô hoje seria para o nosso país. Aquele dia do arrependimento, etc. Interessante. A nossa igreja se reuniu e durante 24 horas. Nós fomos, eu e a Dulce, num período, mas a igreja durante 24 horas. Só vai acabar hoje à noite. Pois bem, não, acabou ontem, porque nós fomos... eu acho que nós fomos na segunda, não estou certo ainda. Não. Pois bem, a nossa igreja se reuniu durante 24 horas para orar pelo Brasil e outros pedidos de oração também. O nosso alô para o Pedrinho, filho do pastor Luiz e da Carla, que foi operado com sucesso, graças a Deus. A nossa oração continua, não é? Porque eles precisam do resultado dos exames. Rogamos para que tudo ocorra bem nesses exames. Agora também quero mandar um alô para o Maílson, né? Grande testemunho dele, e não sei se ele está nos ouvindo, mas como é que Deus, pelo seu Espírito, alcança um pecador que está tão encalacrado no pecado e Deus liberta mesmo. É aquela ideia hoje de remissão e remissão dos pecados, libertação dos pecados. Também quero mandar um alô rapidamente para o pastor Jeremias Bento da Silva, doutor Jeremias, que é o diretor-geral do Seminário do Nordeste.
né? Ele teve aquele episódio lá em Curitiba, e um AVC de proporções maiores, mas ele está bem melhor. Vimos um vídeo dele falando conosco, etc. A irmã Ruth, a sua esposa, que o tem acompanhado e ajudado em tudo, naquilo que ele precisa fazer e ainda não consegue fazer sozinho, ela faz com ele. Deus abençoe o nosso diretor, Dr. Jeremias Bento da Silva. E eu quero falar ainda sobre a irmã Joana Moura, que uma vez o presidente da Convenção Batista de Portugal, ele disse que a família Moura é uma só no mundo todo, foi isso que ele afirmou. E ele disse que uma parte da família Moura, de judeus, e corridos da perseguição em Portugal, veio para o Brasil e principalmente para o estado de Sergipe. E eles se estabeleceram lá numa cidade. Uma das cidades em que eles se estabeleceram lá foi a cidade em que minha avó, a mãe de meu pai, Dona Posidônia Moura, foi onde ela nasceu. E depois ela veio. De modo que somos uma família, não é? Nossa família Moura, a família da irmã Joana Moura, como uma família só, como nos informou o presidente da Convenção Batista de Portugal. Somente isso. Muito bem. 11h46 em Brasília. 11h46. Então, pastorzão, vamos lá para as nossas perguntas de hoje? Você não gostaria de ler aquela mensagem que eu mandei para você sobre o hino? Não, pastor, Porque foi um ouvinte que pediu isso. Ele disse que pediu a semana passada. Foi uma senhora. Perdão. Não, A nossa querida ouvinte, ela mandou para a gente o seguinte, ó. Pastor Welber, peço por favor que nos oriente sobre como receber um arquivo do hino Amor, que tem sido cantado nesses 2 ou 3 últimos programas. Por favor, informe sobre o autor, o compositor, e sobre quem toca e sobre quem canta. Peço que envie a resposta para o e-mail do pastor Pedro Moura. E muito obrigado. Eu não sei se já foi enviado para ela essa resposta, mas se não, depois a gente vai pedir aqui para o ok, a gente vai pedir então para a produção estar providenciando isso para a gente. Mas o que a gente quer dizer para a senhora é o seguinte: o hino, né, ou melhor, a letra desse hino é um antigo soneto, a informação aqui, inclusive, do nosso querido pastor Pedro Moura. Então, é um antigo soneto do pastor José Moura, que é pai aqui do nosso querido pastor Pedro Moura, né? Então, esse soneto, no caso, intitulado, a letra, no caso, né, Amor, e a música aí, agora ficou por conta de Abel Moura, que é irmão, né, é o irmão caçula do pastor Pedro Moura, e juntamente com a Denise Moura, né, que é a esposa dele. E a voz, aquela voz que você ouve lá, é de Denise Moura, né, que é a querida cunhada do nosso querido pastor Pedro Moura. Então esse é mais ou menos, em resumo, a história do hino Amor. E aí a gente, junto com isso, vai estar enviando aí, essa é a resposta, né, ou melhor, era o que a senhora queria saber sobre a música, mas a gente vai estar enviando junto com isso, junto com essa resposta aí por escrito também, a gente vai estar enviando o link lá no YouTube para a senhora, se for o caso, baixar, né, a música para estar ouvindo, para estar dentro do playlist pessoal aí, tá bom? Muito obrigado pela atenção, muito obrigado aí pelo carinho da companhia. Papai do Céu possa continuar abençoando a sua vida. E se tiver mais alguma dúvida, é só entrar em contato sim com a gente, que a gente faz questão sim de estar respondendo aí as suas dúvidas, tá bom, amiga? Obrigado mesmo, Deus abençoe. Obrigado, pastorzão. Tá? Eu vou pedir para o Gabriel para ver se ele consegue ajudar a gente aqui, mandar o link para ela. Aí ela pediu para mandar no seu e-mail, né? Então ele manda, se for o caso, no seu e-mail, e juntamente com a resposta aqui.
E aí eu acredito que vai dar certo, em nome de Jesus. Se possível, meu irmão, coloca esse hino novamente hoje, não é? Tá bom, tá aqui já, tá. Como diz alguns nordestinos, tá aqui só ouvindo a conversa. Já a gente vai estar liberando ele, sim. Então tá. Gente, 11 minutinhos faltando para o meio-dia na rede, 11 minutos faltando para o meio-dia na nossa capital. Então vamos lá, vamos entrar para os assuntos de hoje, né? Que continuamos aqui nas nossas questões diversas, né? E a gente continua aí, então. Posso mandar a primeira, pastorzão? Muito Por favor. A primeira diz assim: Pastor, o livro de Hebreus fala sobre o sacerdócio. Houve um trimestre da Joerp e IBB em que estudamos o seu livro, A Carta aos Hebreus. Emprestei esse livro e não me lembro a quem. Enfim, o livro nunca mais voltou. Até hoje, até hoje tenho esse livro que me ensina muito. E aí ele está perguntando o seguinte: para quando será o seu novo livro? Refiro-me ao livro sobre a Carta aos Hebreus. Tenho algumas perguntas. E a primeira delas é: tenho ouvido na Rede 316 que o senhor está escrevendo um livro sobre Hebreus. E pergunto, há diferença entre esses dois livros? Ou seja, o pastor, a gente falou ainda há pouco, o pastor tem já um livro, né, de Hebreus, e agora ele vai estar lançando introdução e comentário, mas deixa que daqui a pouco ele vai responder. E também a próxima pergunta, né, desse ouvinte, ele está dizendo assim: o senhor fala sobre os sacerdotes? O senhor saberia dizer quantos foram os sacerdotes em Israel? Muito bom, né? Ok. Meu irmão, eu lamento muito, né, que o irmão tenha perdido seu livro. Quem sabe, não é? Se o irmão fizer uma consulta na igreja ou entre pessoas mais próximas, né? Quem sabe, né? Uma possibilidade seria, não sei qual é a sua idade, mas aguçar a memória, né? Para tentar lembrar a quem emprestou. Sempre tem problemas de emprestar livros, né? Então, ok. O novo livro, que já está pronto e sendo editorado, a editoração é custosa, porque tem a minha editoração, tem a da Dulce e ainda tem a da editora. A da Dulce ela já terminou e eu estou aqui tentando terminar a minha. Então, ir para essa nova etapa, eu peço orações orações por essa nova etapa dos irmãos. Olha bem, a diferença entre os dois livros é que o primeiro é temático, não é? Trata exclusivamente do sacerdócio. O segundo, o próprio livro já informa que ele não é temático, porque o título dele é Carta aos Hebreus, Introdução e Comentário. Então vai tratar não só do assunto sacerdócio, capítulo 7 principalmente, mas vai falar sobre a Carta aos Hebreus. Eu não saberia, agora outra pergunta, né? Eu não saberia dizer quantos sacerdotes houve em Israel. A Escritura diz que eles eram muitos, né? E morriam e precisavam ser substituídos. Eu não sei dizer quantos, mas o primeiro foi Arão, irmão de Moisés, né? E o último foi Zacarias, o pai de João Batista. Todos eles morreram. Agora, depois da morte do último, que foi o pai de João Batista, não é? Aquele Zacarias que entrou no Santo dos Santos e quando saiu não conseguia falar, estava gago. Os irmãos lembram de tudo isso. Então, depois dele, veio o sumo sacerdote para sempre, né? Segundo a ordem de Melquisedeque. Foi o próprio pai quem disse isso. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Jesus
é o único sacerdote que está vivo. Ah, mas Jesus morreu, mas ressuscitou. E todos os outros morreram e não ressuscitaram. Só vão ressuscitar por ordem de Jesus, pela palavra de Jesus, no dia da parousia, que é aquele dia da volta de Cristo. Mas Jesus, não, ele vive, e o capítulo 7 diz que ele vive para interceder por nós. Jesus está assentado à direita da majestade nas alturas, diz Hebreus capítulo 1, versículo 3, e ele está assentado lá onde vive para interceder por nós. De modo que, meus amigos que não são evangélicos, qualquer intercessão de humanos, qualquer intercessão que não seja através através e por meio de Jesus é falsa. Cuidado. Nem de homens, nem de mulheres, nem de seres não humanos ou coisas, qualquer intercessão que não seja por Jesus é falsa. E esse tipo de intercessão é uma intercessão de ídolos, portanto, é idolatria. A idolatria é uma abominação diante de Deus, e a Escritura diz que os abomináveis não herdarão o reino de Deus. A minha palavra não é para criticar, nem ridicularizar, nem desfeitear a sua religião. É para dizer o que a Bíblia diz a respeito dos ídolos. Então, tenha muito cuidado. Muitos pedem a mãe do Senhor Jesus, Maria. Aqui na Bahia, não sei se no Brasil, tem um adesivo de carro que diz: peça à mãe que o filho atende. Esse ensino é falso, né? Só Jesus. A Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Paulo fala isso a Timóteo 2,5. Então, muito cuidado. Tenha cuidado com a sua vida, que é eterna. Tenha cuidado com a sua alma, que vai viver eternamente. E um dia vai prestar contas a Deus. Cuidado. Com amor, eu estou falando isso a vocês. Muito bem. 2 minutinhos, faltando para o meio-dia. O senhor estava falando isso, pastor? Eu estava lembrando aqui que tem um hino de uma banda musical chamada Shot Santo. Não sei se o senhor já ouviu falar. Shot é um ritmo, né? É, exatamente, é um ritmo. E eles cantam só músicas nesse estilo, né? Nesse ritmo aí. Balançado. Shot Santo. E muito voltado ao Nordeste e tal, né? E o líder também tem um testemunho fortíssimo. O líder do Shot Santo. Vale muito a pena pessoas. É uma coisa pública que eu posso até comentar. Ele era ele é, na verdade, um ex-homossexual, né? Que era casado mesmo com uma pessoa do mesmo sexo, né? E tal, e converteu, hoje é casado, inclusive, até com uma paraense, né? São daqui de Brasília. Ele deve ser do Nordeste e tal, mas morou aqui muito tempo. Essa história toda sucedeu aqui em Brasília, e essa banda, ela faz sucesso no Brasil todo, e tem um hino deles lá que também fez muito sucesso um tempo atrás aí, a gente tocava muito nas rádios aqui, que o nome do hino eu acho que é Obedeça os Mandamentos da Irmã Maria.
né? Eu acho que esse é o nome do hino. Porque ele usa aquela passagem lá de Caná da Galileia, né, onde a mãe de Jesus, ela fala, ó, façam tudo o que ele disser, né? Então ele usa aqui exatamente isso aí, o refrão é exatamente isso aí, obedeça o mandamento da irmã Maria e faça tudo o que ele disser, o que ele mandar, alguma coisa nesse sentido. E aí ele vai contando, né, vai narrando ali a história, dizendo exatamente que, né, não para fazer a vontade ou achar que Maria é uma intercessora, alguma coisa nesse sentido, mas que Jesus. A letra é bem bacana, bem inteligente, e eu lembrei agora aqui exatamente dessa passagem, né? Obedeça o mandamento da irmã Marina. Se você não conhece, vai lá no YouTube e conheça a banda Shot Santa. A gente toca muita coisa deles aqui, né? E são sempre muitas músicas. Agora ele lançou a música Bebê Reborn, né? Falando que alguns crentes estão igual os bebê reborn, tem olho, tem boca, tem não sei o que, até se mexe não sei o que, mas não tem vida com Jesus, alguma coisa nesse sentido. Então ele faz uns paralelos aí bem de shots mesmo, né, de músicas nordestinas e tal. Mas muito bem. Tem uma parte no meu livro de Hebreus em que eu cito Maria, a mãe do Senhor, e falo sobre a adoração a ela, o culto a ela, e cito até algo que um líder católico disse, que Maria manda em Deus. Ele tem um sermão em que ele diz que Maria manda em Deus. E então Maria está na sepultura, como todos os crentes. Eu conheço o lugar de Jerusalém, chama-se Dormição de Maria. É um lugar lindo. Os muros daquele lugar é um lugar aberto, mas os muros grandes assim tem todas as versões, tem a oração do Pai Nosso em todas as línguas, até em Tupi-Guarani, que é uma língua que a gente não sabe, mas que deveria ser a nossa língua oficial, e não o português. Tem em Tupi-Guarani a oração do Pai Nosso. É um lugar belíssimo para se visitar aquele lugar, e vendo a oração do Pai Nosso, né? E a oração do Pai Nosso é contra toda a idolatria, né? Quando você orar, diga Pai, né? E não é o Pai da terra, é o Pai que está no céu. É esse o único que pode ouvir a oração. Na economia da Trindade, né, o Pai ouve a oração, o Filho empresta o nome, e tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. E o Espírito ajuda a nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito vai traduzindo, vai direcionando, vai corrigindo a nossa oração para que ela chegue até Deus. Maria é muito querida dos crentes. É falso o ensino que os crentes não gostam de Maria. Nós amamos nossa irmã, escolhida por Deus para ser a mãe do nosso Salvador. Não é uma mulher qualquer. Muito bem. 12:03 em Brasília. Pastorzão, tem aqui 6 perguntas. Hoje nós tivemos aí esses contratempos. Nós não vamos conseguir, o pessoal da produção tá pedindo aqui para a gente não... Podemos encerrar e responder essas perguntas na próxima semana. Eu vou fazer mais uma pergunta, eu acho que se o senhor me permitir, eu vou fazer só mais uma pergunta, a segunda, e a gente deixa essas aqui para a semana que vem, as demais. Pode ser? Pode. Tá? A gente acabou por conta dos contratempos, a gente perdeu aqui um tempinho precioso, e agora apertou aqui, né, e tal, e aí o pessoal da produção tem lá outras coisas também que eles precisam encaixar no horário deles. Eu vou abusar deles aqui só um cadinho e vou fazer só mais uma pergunta aqui para o senhor responder. Tá bom. Então, pode fazer.
A segunda e última pergunta de hoje é o seguinte: pastor, gostaria que o senhor explicasse o texto de Hebreus, capítulo 12, versículos 25 a 29. E aí ele faz a seguinte pergunta: vai abalar a terra e os céus. O que é isso? Um terremoto na terra não é algo impossível, mas um terremoto nos céus? Pastor, como explicar essa comparação entre o sangue de Abel e o sangue de Jesus? Então, meu irmão, esse texto trata do povo de Israel diante do Monte Sinai, ouvindo a voz que falava a Moisés, né? Ele e o povo ficaram apavorados, né? Com certeza, o texto está falando sobre um abalo sísmico, sim, senhor, na terra e no céu. Tremor de terra. Esse abalo vai deixar para trás, veja o sentido disso, tudo quanto não é perene. As coisas abaláveis cederão lugar às coisas inabaláveis. O texto é bem explicativo, é bem didático, lendo com atenção vai entender bem. E outra coisa, não é nos céus. Esse abalo sísmico não é nos céus, é no céu. Quando a gente usa o plural, a gente inclui o trono de Deus. E o trono de Deus não pode ser abalado, nunca vai ser abalado, né? O teu trono está firme desde então, diz o Salmo. Tu és desde a eternidade. Então, não é os céus, é o céu. A voz dos céus, isso é muito complicado, mas a única verdade que eu encontro para entender isso e para explicar isso, essa voz ouvida dos céus, que os israelitas ouvem diante do Monte Sinai e ficam apavorados, é a voz do sangue de Jesus. Quem está falando ali a Moisés é o sangue de Jesus. Lembre-se que em Gênesis capítulo 4 está escrito que o sangue clama a Deus desde a terra. Deus ouve o clamor de todo o sangue que é derramado pelo homem. Então, porque clama, né? Clama por justiça. No Sinai, eles ouviram a voz do sangue de Jesus. E até Moisés tremeu, né? Em Hebreus, capítulo 12, Moisés diz: estou aterrorizado e trêmulo. Então, finalmente, o versículo, o capítulo 12, versículo 28, informou que o sangue de Jesus, para nós que depositamos toda a nossa fé em Jesus, então esse reino da terra não será mais reino, receberemos um reino que nunca vai ser abalado. E Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão, que fala melhor que o de Abel, o autor afirma que o sangue de Abel fala. Esse sangue é menos importante que o sangue de Jesus. Então, se o sangue de Abel fala, quanto mais o sangue de Jesus. Mas, Welber, eu prefiro retornar na próxima semana, começando desse versículo. Ele não é muito fácil de a gente entender, sangue falando. Mas a gente poderia ser assim? Poderíamos voltar desta pergunta? Pode, pastor, claro que sim, sem problema. É porque também que o senhor está respondendo assim, já meio que pressionado, não dá certo não, né? Eu até me arrependi de ter comentado antes do senhor responder. Não, nada disso. Mas... é bom porque eu sei que se há um tempo reservado para mim, há um tempo para os outros também, né? Não, então... porque o pessoal da produção agora houve uma reestruturação lá na produção, né? E aí
quando dá meio-dia, a galera já fica ali, porque tem outras coisas também para fazer, aí eles ficam meio agoniados e preocupados. Mas sem problema, pastorzão, sem problema. Na semana que vem a gente continua, né? A gente está aqui tratando de questões diversas e tem perguntas maravilhosas que eu já olhei aqui, né? Que eu acho que vai valer muito a pena. Você que está aqui linkado na rede, se organiza para você vir. E na semana que vem, se Deus permitir, né? A gente vai estar aí juntos e, se Deus quiser também, vamos tocar sem nem mais nenhum probleminha, se Deus quiser. Na semana passada nós tivemos, foi a nossa internet, né, que deu um tilt, a minha deu, a do pastor deu, e hoje tivemos aí um contratempo lá com o laptop do pastor e tal, mas graças a Deus foi resolvido. Mas na semana que vem a gente vai estar juntos e vai conseguir tocar o barquinho aí, não tem problema, se o senhor... Só se não der para o senhor, mas se não der para a gente matar na semana que vem, uma outra semana a gente continua e vamos que vamos, né? Não tem nenhuma pressa, não, até porque a nossa pressa é a volta de Jesus, e ele não veio até agora, então, se não vier até sexta, então a gente vai estar juntos aí em mais um Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Pastorzão, obrigado, querido, Deus te abençoe, dá um forte abraço à irmã Dulce. Excelente almoço para vocês, bom fim de semana e até sexta-feira, então. Se Deus quiser, o Senhor te abençoe e te guarde, a sua casa. Amém. E aos queridos ouvintes do nosso Desvendando no Brasil e fora do Brasil. Amém. Obrigado, querido. Deus abençoe. Até sexta, então, se Deus quiser. Valeu. Deus quiser. Desvendando textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316,